Olá, pessoal. Bom dia. Vamos para a segunda parte, então, das nossas aulas? Ok, pessoal. Essa aula está na página 46 e a gente vai começar a trabalhar com algumas partes do modelo atômico atual. Uma delas corresponde aos níveis e subníveis de energia. Então, a gente tinha visto lá o modelo atômico de Bohr, que ele falava já energia nas camadas, nos níveis de energia. Bom, então a gente vai ajustar essas informações. Então, lá, nível de energia se referem às camadas. A gente tinha visto que para os átomos, né, que a gente conhece atualmente, eles têm quantas camadas? 7, muito bem. Então, vamos lá. Essas camadas, elas eram representadas por letras. Quais? Lá, K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem até aqui? Bom, o que se percebeu, pessoal, com base em estudos, é que essas camadas, elas podiam ser formadas por 4 subníveis, para os átomos conhecidos hoje, 4 subníveis. Como que funciona isso? Só para você fazer uma comparação aqui comigo. Então, imagine o seguinte, pensa você pulando de paraquedas. Imagine quando você pula de paraquedas numa pista de corrida. Quando você está lá em cima pulando, o que você vê lá embaixo? Um risquinho, certo? À medida que você vai caindo, vai descendo na pista, você vai começando a ver as raias dessa pista, certo? É mais ou menos essa ideia. Então, cada camadinha dessa é formada por raias, que a gente não chama de raias, a gente chama de subnível de energia. Então, lá a gente tem o nível, que são as camadas, e dentro dessas camadas eu tenho os subníveis. Estes subníveis, para os átomos conhecidos hoje, recebem a representação de S, P, D e F. Certo? Bom, acontece o seguinte, pessoal, que para localizar um elétron num átomo, eu preciso transformar essas informações, eu vou transformar essas informações em números. Também uma comparação grosseira, só para você entender. Se você me der o número da carteira de identidade tua, um número, um conjunto de números, eu não consigo te identificar? Pois é, mesma coisa. Se eu transformar essas informações em números, eu consigo localizar um elétron. Essa transformação de informações em números recebe o número de números quânticos. Então, são números que localizam um elétron em um átomo. Na verdade, a gente tem 4 números quânticos. Principal, secundário, que se refere ao subnível, o magnético e spin. A gente vai ver só os 2 primeiros. O que se refere ao nível de energia e o que se refere ao subnível. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Quero transformar, então, essa informação em um número. O primeiro, número quântico principal. Por que é principal? Porque primeiro eu localizo a camada desse elétron, certo? Muito bem. O número quântico principal é representado pela letra N. Bom, como é que eu transformo essas letras em números? Mamão com açúcar. Fácil demais. Olha lá. Camada K recebe o número 1, L, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fácil. Bom, número quântico secundário, então, pessoal, que se refere ao subnível. Então, dentro destas camadas, quais subníveis? Eu posso ter até 4. Escute lá, até 4. Eu não preciso ter os 4 em todas as camadas, eu posso ter até 4. Número quântico secundário é representado pela letra L. Então, lá, como é que eu transformo em número? Para o S foi atribuído o valor 0. P, 1, 2 e 3. Certinho até aqui? Bom, só para você dar uma ajustada aí no teu conteúdo. Eu quero localizar o elétron que apresenta N igual a 1 e L igual a 2. Bom, o N é o número quântico principal. Se refere à camada. Se a camada tem o número quântico principal 1, eu estou falando da camada K, certo? Então, lá, número quântico
Principal 1 se refere à camada K. Então, esse meu elétron está na camada K. Certo? Bom, se o L, que é o número quântico secundário, é igual a 2, se refere ao subnível. Vamos lá. Número quântico secundário 2, ele está no subnível D. Sim? Bom. Último ajuste, então, agora, pessoal. Quero falar do número máximo de elétrons por camada. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Para os elementos, volto a dizer, para os átomos, os elementos conhecidos hoje. Para a camada K, eu consigo colocar no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8. M, 18. N, 32. 32. 18 e 8. Então, esse é o número máximo de elétrons que cada camada comporta. Você já viu isso no teu 9º ano, lembram? Bom, vamos agora pensar que dentro dessas camadas, esses elétrons vão estar distribuídos, lembra das raias? Das raias, nos subníveis. Cada subnível desse também comporta o número máximo de elétrons. Então, lá, no subnível S, eu só posso colocar 2 elétrons. No subnível P, 6. O D comporta 10 e no F, 14. Tudo bem até aqui? Para você entender melhor, o que acontece? A gente vai juntar as duas informações agora. Vamos distribuir os meus elétrons nas camadas e nos subníveis. Belezinha? Então, lá, primeira camada é a camada K. Para a camada K, o meu número é 1. Tá beleza? Olha lá. Na camada K, me acompanha, venha. Camada K, 1. Camada L2, M3 e assim por diante. Tá tudo bem? Então tá. Então venha. Camada K1. L2, M, N, O, P e Q. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Sossegadinho? Bom, na camada K, quantos elétrons você viu que cabe? Olha lá. Venha de novo comigo. Na camada K comportam 2 elétrons no máximo, certo? Se só comportam 2 elétrons, olhe para cá. Qual subnível que eu vou ter? Subnível S com os 2 elétrons que pode. Então, lá, na camada K, aqueles 2 elétrons vão ficar no subnível S. Vou colocar aqui o elétrons. Olha lá, os 2 elétrons. Tudo bem? Olha lá, camada K comportam 2. Eu coloco subnível S com 2 elétrons. Suci! Venha comigo lá para a camada L. Camada L comportam quantos? 8. Bom, se comportam 8 elétrons, quais subníveis eu vou poder usar nessa camada? O S e o P. Porque no S cabem 2, no P cabem 6. Certo? Então, vamos representar isso. Na segunda camada, camada 2, eu vou ter o subnível S com 2 elétrons. E vou ter o subnível P com 6 elétrons. Certo? Comportando aqui os 8 elétrons que essa camada possibilita. Tá tudo bem? Terceira camada. Precisa ir até lá? Você vai junto aí no seu caderno aí. Última vez, então venha. Camada M. Comportam quantos? 18 elétrons. Certo? Dá um tempinho aí, copia rapidinho, dá um pause e copia isso aqui rapidinho, para você voltar comigo direto lá. Então, a camada M, 18 elétrons. 18 elétrons comportam quais subníveis? Então, a terceira camada, a camada M, tem os subníveis S, P, D, com 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Certo?
Vamos representar isso. Terceira camada, subnível S, com 2. Ainda na terceira camada, o subnível P, com 6. E ainda, na terceira camada, tem o subnível D, que tem 10 elétrons. Então, se você for olhar, e voltando àquela comparação que eu fiz lá no comecinho do exercício, da teoria, pessoal, essa camada é a tua pista de corrida lá, né, pessoal, quando você pula. Essa camada tem 3 raias, estão formadinhas por 3 raiazinhas. Enxergou? Muito bem. Então, lá, S, P, D. A quarta camada, que você já pegou lá, que você copiou no pausezinho, comportam quantos? 32 elétrons. Se são 32 elétrons, quais subníveis eu posso usar? S, P, D e F, certo? Com 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais os 14, os 32. Tudo bem? Se você for olhar, pessoal, a camada 4, N e O tem o mesmo número de elétrons. Então, comporta os mesmos subníveis. Susse? Então, lá, camada 4 com 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais os 14, 32. Mesma coisa acontece na camada 5, que é a camada O. Todos na mesma camada. Então, a camada 5 e a camada 4, as duas, possuem todos os subníveis. Tudo bem? Camada P, olhe lá no seu rascunhinho, pessoal, comporta quantos? 18. Se comporta 18 elétrons, quais subníveis? Isso mesmo, S, P e D. S, P e D. Com 2, 6 e 10. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, lá, sexta camadinha. Ok? Então, lá, e por último, a camada aqui comporta quantos? 8. Quais subníveis você vai usar? Diz aí. Muito bem, SP. O S com 2 e o P com 6. Então, o que a gente fez nesse momento, pessoal? A gente juntou, a gente distribuiu aqueles elétrons de cada camada nos respectivos subníveis. Beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar e vou apagar aqui essa informação que você já sabe. Então, lá, o que eu fiquei agora, pessoal? Com um esquema que a gente vai trabalhar na sequência, que é o diagrama de Pauli. O que a gente sabe? Que nas camadas tem energias, não tem? Energias diferentes. Dentro dessas camadas, cada subnível tem energia diferente. Então, o que a gente vai fazer nesse diagrama de Pauli, que foi uma contribuição do modelo atômico atual? A gente vai distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia. Para isso, pessoal, a gente vai fazer algumas observações, ok?